Você pode contar comigo. Eu sei que armaram pra você vir parar aqui na cadeia. Que você não matou ninguém. Que você é inocente. Como é que você sabe? Eu conheço a Flora. E eu sei o monstro que ela é. Novela favorita, capítulo 51, segunda-feira, dia 25 de julho de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, é muito importante essa inscrição. E é importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu tablet, no seu celular e no seu computador. Deixa o seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas poderem assistir também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela em que a Flora tá botando a Donatella lá embaixo, no fundo do poço, e ela tá se dando bem, mas logo as coisas vão mudar de novo, ainda tem muito a acontecer. Então, comente aí o que vocês estão achando. Deixa aqui também qual a cidade e o estado que você assiste a novela. Vamos lá? Diva fala que sabe que Flora é a culpada e lembra de uma vez que Flora a chutava por debaixo da mesa. E ela, Diva, que levou a culpa pela briga. E conta que nunca viu alguém mais falsa do que ela. E que a Zezé a protegia ali sempre. E Donatella fala que Flora já venceu. E que ela vai morrer naquela cadeia. Mas Diva fala para ela não desistir. E Donatella fala que não entende uma coisa. Como Flora aprendeu tanta coisa na cadeia, já que quando ela entrou, ela mal era alfabetizada. Diva diz que vai mostrar algo para ela. Elas vão até uma sala cheia de livros e conta que Flora aprendeu tudo ali. Inglês, francês. Donatella pergunta se pode ler ali, mas Diva conta que Zezé que manda ali. E era Flora que mandava na Zezé. E Donatella entende por que essa Zezé implica tanto com ela. E nesse momento a Zezé chega e coloca as duas para fora. Na cena seguinte, Donatella recebe a visita de Zé Bob. E ele entrega um sorvete de pistache para ela. E Donatella diz que nunca amou ninguém quanto ama. Depois fala que é inocente e que a Flora vai atrás dele. Zé Bob diz para eles não falarem de Flora e pergunta o que pode fazer por ela. Donatella pede para ele levar notícias de Lara sempre que puder. E nesse momento Zezé chega e grita que a visita acabou. Na outra cena, Manuzita pega Maria do Céu fazendo a barba de Harley e faz maior escândalo. Harley sai e Manu ameaça Maria do Céu e diz que vai descobrir o que ela está armando. Nesse momento, Silene chega e Maria do Céu diz que Manu sujou o banheiro com espuma de barbear. Silene manda Manu limpar e diz que tem um programa para Maria do Céu. Mas ela fala que combinou com o cliente fixo dela de vê-lo em meia hora. Na outra cena, Tuca briga com Zé Bob por ir ver Donatella. E Zé Bob fala que não consegue acreditar que ela é assassina. Depois eles trocam de assunto e falam sobre a paternidade dele. E se Camila for mesmo filha dele, vai querer distância de Romildo. Vai querer que ela fique longe do Romildo. Na outra cena, Dulce chega na casa de Romildo e conta como Camila dá muitas despesas. Romildo fala que não tem problema e que quer que Camila tenha uma ótima educação e entrega um cheque para ela. Então Dulce fala que Diduzinho vai muito na casa dela e também dá muitas despesas. Então Romildo faz mais um cheque para ela. E nesse momento Alicia chega e briga com Romildo por interferir na vida do Diduzinho. Romildo fica nervoso e passa mal e Alicia cuida dele. Na cena seguinte, Augusto César continua falando com a Rosana imaginária e fala mal de Maíra com ela. Maíra e Shiva veem tudo e Shiva pede ajuda para ela. A cena vai para Shiva chegando e falando para Augusto que viu um disco voador. Eles correm para fora e veem um vulto branco, até que Maíra sai debaixo do lençol e fala que é tudo alucinação da cabeça dele. Augusto desmaia e eles ficam desesperados. Depois que ele acorda, Maíra diz que eles tentaram ajudar ele porque
Ele está tendo alucinação, mas ele se levanta e diz que precisa ir porque Rosana está sozinha. Na cena seguinte, Manuzita chega na casa de Orlandinho e descobre que Maria do Céu está armando. Depois a ameaça e sai. Então, Orlandinho pergunta como ela conhece a ex do Harley e conta para Maria do Céu que o homem que ele ama é o Harley. Na outra cena, o médico diz que ele, Romildo, teve um princípio de infarto. Romildo chora e fala que sente que vai morrer e vai deixar os filhos bem amparados. Diduzinho chega e Romildo chora falando que quer morrer com os filhos por perto e que os ama muito e pede para ele jantar com a Rita lá na casa dele. O médico manda eles saírem dali porque Romildo precisa descansar. Depois que eles saem, Romildo paga o médico dizendo que ele atuou muito bem. Na cena seguinte, Lara conta que pediu um tempo para Cassiano e a empregada chega avisando que Zé Bob quer falar com ela. Irene manda não deixar entrar, mas Lara faz questão de falar com ele. Zé Bob chega e fala com Lara em particular. Eles conversam e Zé Bob fala que ela não mandou ele ali não, mas que só pediu notícias dela, Lara, e que continua dizendo que ela é inocente. Lara desconfia e fica perguntando se Donatella pediu para ele fazer isso mesmo ou pagou para se fazer de apaixonado e preocupado. Zé Bob fica furioso e sai, mas antes conta que Dodge está morando no apartamento de Donatella. Então Gonçalo e Irene perguntam o que ele disse. E Lara conta que Donatella quer notícias dela e que Dodge está morando no apartamento dela. Irene fala que eles sempre foram cúmplices. Na outra cena, Flora revira o armário de Donatella, depois conta para Dodge que Zezé é uma amiga dela e vai dar um ótimo tratamento para Donatella. Depois o aconselha a sair dali e viajar por um tempo. Mas Dodge fala que não tem mais dinheiro, que gastou os dólares que pegou da Donatella com o carro novo. Mas Flora diz que ninguém pode vê-los juntos, senão é o fim para eles. Na cena seguinte, Catarina tenta convencer Mariana a comer algo. Mariana reclama e diz que ela não quer ser um bagulho igual a ela. Catarina diz que ela é igual ao pai, só coloca ela para baixo. Nesse momento, Léo chega e Catarina manda ele trocar de blusa. Depois que Léo sai, ela pega o dinheiro na camisa dele e fala para Mariana que já deve dar para realizar o sonho dela. Na cena seguinte, Grace conta que está apaixonada por Damião. Dedina diz que ele não é homem para ela. Nesse momento, Damião chega e beija Grace. Depois combinam de irem juntos ao cinema mais tarde e sai. Na cena seguinte, Catarina escolhe um ar-condicionado e a cena vai para Léo chegando em casa. E quando ele descobre que Catarina comprou o ar-condicionado, ele fica furioso, esculacha ela e fala que ela estava roubando ele e manda ela devolver o ar-condicionado e que quer o dinheiro de volta. Na cena seguinte, Cassiano sai porque precisa ir encontrar a Lara. Na outra cena, Maria do Céu vê Manu chegando de um programa e vê ela escondendo o dinheiro que um cliente deu para ela no vaso de planta. Silene chega e Manu só entrega pouco dinheiro para ela e fala que quer contar que viu Maria do Céu hoje. Mas Maria do Céu chega na hora e pede o vaso de planta para Silene e fala que aquele vaso é tão lindo. Silene acha estranho, mas dá o vaso para ela. E Manu então percebe que ela viu tudo o que aconteceu, ela escondendo o dinheiro no vaso. E desiste de contar sobre Maria do Céu para Silene. Depois que a Silene entra, Maria do Céu fala que o vaso agora é dela. Mas se ela se comportar, ela pode até devolver o dinheiro dela. Na outra cena, Cassiano espera a Lara preocupado. E nesse momento, Lara chega e fala que não vai mais. E diz que acha melhor eles terminarem de uma vez. E continua falando que ele merece alguém que esteja inteira para ele. E que não sente mais o que sentia antes por ele. Cassiano fala que é tudo por causa daquele outro cara e manda ela não falar mais nada. Na outra cena, Harley fica com ciúmes por causa do cliente fixo de Maria do Céu, mas Céu conta que Manu está com ciúme deles. E nesse momento, Manu bate na porta e Maria do Céu se esconde. Manu entra e fala mal de Maria do Céu, mas Harley a coloca para fora porque está tarde. Na cena seguinte, Camila fala que Romildo
fez mal em abrir o vinho, porque valeria muito mais daqui a alguns anos. Romildo pede para eles irem morar ali. Rita tenta convencer Diduzinho a passar pelo menos um tempo ali, e ele aceita. Na cena seguinte, Flora mostra para Silveirinha todas as joias que pegou no apartamento de Donatella. Na outra cena, Zezé avisa para Donatella que não pode estender roupa dentro da cela. Donatella fala que está mofada e pergunta com quem ela pode falar para resolver isso. Zezé fica furiosa e entra na cela. Depois, suja o lençol de Donatella e sai. Na outra cena, a campainha toca e Dodge atende. É Lara. E a cena vai para Donatella esperando pela visita e reclama de estar perdendo a hora do sol dela. Nesse momento, Flora chega e fala que não esqueceu dela e nunca vai abandoná-la. E continua provocando ela, dizendo que todos estão mais felizes sem ela lá fora. Mas ela, a irmãzinha dela, nunca vai desampará-la. Donatella fala que não tem medo porque ela tem Deus com ela. E Flora debocha, dizendo que Deus não vai fazer nada por ela quando ela levar uma surra e uma curra. Na cena seguinte, Dodge tenta puxar o saco de Lara e diz que não é cúmplice de Donatella e caiu no papo dela igual a eles. Lara não cai no papinho dele e pergunta se ele tem visto Flora, mas Dodge conta que encontrou com ela para resolver um negócio de terreno e nunca mais a viu. A cena volta para Flora, falando que enganou todo mundo e Irene só levou 3 dias para acreditar nela e que ela, Donatella, ajudou muito. Donatella fala que Lara vai sacar quem é ela, mas Flora mente e diz que Lara está só amores com ela e chega a cansar de tão grudenta e carente que ela é. Donatella fica furiosa e grita para ela não se meter com a Lara. Flora continua provocando Donatella e diz que o mundo é injusto e mau. Donatella tenta dizer que tem gente do lado dela e deve ser triste ser ela, mas Flora fala que o pai dela é um velho doente e ninguém vai acreditar nele, e conta que ela foi no cabeleireiro e mostra as roupas e brincos para ela. Donatella percebe que são dela e fica furiosa. Flora diz que pegou tudo dela, a filha, a casa, o marido, e que o amante dela, Donatella, está caidinho por ela, Flora. Donatella não aguenta e vai para cima de Flora e as carcereiras atiram dali. E Flora conversa com Zezé, depois dá um dinheiro para ela e pede para ela dar uma noite especial para Donatella. Na cena seguinte, Zé Bob aguarda o resultado do exame super nervoso e diz que não quer mais saber. Nesse momento, a médica chega e entrega o resultado para Maíra. Eles saem lá fora. Zé Bob diz que quer saber o resultado. Maíra entrega um charuto para ele e diz que é isso que dão de presente para um pai. Zé Bob fica super feliz e comemora. Na cena seguinte, Zezé passa pelas celas e entra na cela de Donatella. Depois finge que encontrou uma faca de PVC na cela dela e manda ela ir para a solitária. Donatella diz que não é dela e no corredor Diva dá força para ela. Donatella fica gritando na solitária e Zezé liga para Flora para ela ouvir os gritos. A cena vai para Flora agradecendo. Depois, Silveirinha termina de fazer as unhas dela e a elogia, mas Flora fala que queria poder sair assim na rua. E diz que já Gonçalo vai abrir a carteira para ela. E Silveirinha diz que está preocupado com o Dodge e com Pedro. E que com Silene ele se entende. Na cena seguinte, Harley leva leite para Silene. E Silene se orgulha do filho que tem, mas Harley pede para ela contar o que aconteceu, que ele pode protegê-la. Mas Silene diz que não, mas que se algo acontecer, vai chegar uma carta por correio para ele, mas que isso é só preocupação e nunca vai acontecer. Na cena seguinte, Irene diz que estava preocupada com ela, mas Lara fala que foi até o apartamento de Donatella falar com Dodge. Irene pede para ela esquecer isso e viver a vida dela, e pergunta por Cassiano, mas Lara fala que terminou com ele, e Irene fala que pensou que Cassiano era o amor da vida dela,
e para ela tomar cuidado e não fazer a escolha errada, senão vai se arrepender pelo resto da vida. A cena vai para Coppola, reparando que Cassiano está mal e falando para ele não desistir de Lara, senão vai fazer a escolha errada e se arrepender pelo resto da vida. E Cassiano pergunta se ele fez a escolha errada. Na cena seguinte, Dulce briga por Rita não a chamar para morar na casa de Romildo também. Nesse momento, Zé Bob toca a campainha e conta que o resultado do DNA saiu. Ele é mesmo o pai de Camila. Rita fica doida e pergunta onde ele conseguiu uma amostra dela. E Dulce conta que eles vão morar na casa de Romildo. Zé Bob fica furioso e fala que não vai deixar. Rita briga com ele porque agora ele resolveu ser pai e que não é bem assim não, e coloca ele para fora. Depois briga com Dulce por querer se meter na vida dela. Na cena seguinte, Coppola chega na escola de música e pede para Irene tocar para ele. Irene toca uma música no piano e depois eles conversam sobre o plano deles de juntar Lara e Cassiano. E Coppola diz que, por medo, eles podem perder o grande amor da vida deles. Na cena seguinte, Grace conta que está com Damião e Lorena diz que ela está muito bem. Grace sai e Lorena vai conversar com Catarina. Catarina conta o quanto economizou para comprar o ar-condicionado. Deixou de comprar muitas coisas para ela. Mas Lorena pergunta se ela ama realmente o Léo. E Catarina diz que não consegue esquecer o que já viveram. E eles são uma família. E conta que era feliz no começo do casamento. Lorena fala para ela não ficar vivendo de passado. Nesse momento, Átila chega. E logo em seguida, Cida chega também. Catarina fica incomodada e sai, mas Lorena diz que ela está assim por causa do Léo e pergunta para Cida como ela está com Vanderlei. Átila reclama que o cara é um analfabeto e a cena vai para Catarina falando para Vanderlei que ele e Cida se merecem. Na outra cena, Grace e Damião se pegam. Dedina vê e não gosta, e quando Grace chega na prefeitura, briga com ela por quebrar um pote. Depois fala que ela não tem competência para cuidar de uma casa. Grace entra e Elias briga por ela falar assim, mas Dedina diz que é patroa dela e que ela não quer que Damião fique rodando pela casa, porque ele tem que rever as companhias dele. Elias briga por ela estar agindo assim. E na outra cena, Romildo recebe Diduzinho e a família com muita alegria. Camila pergunta se o quarto dela é suíte. Alicia filma tudo e Romildo passa mal de novo. Na cena seguinte, Augusto traz flores para Rosana imaginária. Shiva chama Rosana de bruxa e de mãe desnaturada e sai. Na outra cena, durante o almoço, Camila pergunta como eles têm tanto dinheiro se ninguém ali trabalha. Romildo explica que faz o trabalho dele em casa. Rita se irrita com o comportamento dela e a tira dali. Então, Alicia conta para Romildo que Zé Bob é o pai de Camila. Na outra cena, o avô de Orlandinho o elogia e Darcy fala que ele terminou com a namorada, mas Orlandinho diz que eles voltaram e nesse momento Maria do Céu chega e ela convida para ir morar na fazenda. Depois ela sai com Darcy e deixa os a sós. Assim que eles saem, Orlandinho pergunta se ela sabe onde Harley está. Na outra cena, Lara vê Harley e vai falar com ele para não ficar bravo com ela, porque ela não quer só como amigo. Eles se beijam e Harley anima Lara. Na cena seguinte, Pedro chega em casa e o vizinho comenta do caso de Donatello. Depois ele entra e lembra de Donatello dizendo que o ama e Flora falando que ele vai ficar sozinho. Então ele sai de novo. Na cena seguinte, Zezé tira Donatella da solitária para receber visita. É Pedro que se preocupa com ela e diz que não pode ficar assim as coisas. Donatella fala que ela precisa de uma nova prova, que Dodge e Flora são cúmplices, e Pedro diz que vai tentar arrumar uma prova. Depois Zezé leva Donatella para a cela e todas as presas dão força para ela. Depois Zezé liga para Flora e conta que Pedro foi visitar Donatella.
A cena vai para Flora trabalhando e Irene chega e diz que ela pode trabalhar em lugares melhores. Na cena seguinte, Irene conta para Gonçalo que Flora não quer ajuda, mas que não é justo ela trabalhar 8 horas. Depois, conta que Lara terminou com Cassiano e Gonçalo diz que eles não dariam certo. Mas Irene fala que Coppola acha que eles seriam mais felizes e Gonçalo briga com ela por falar de Coppola. Na cena seguinte, Dodge liga para Flora e pergunta onde ela está. Flora diz que não vai falar e que a única companhia dela vai ser o bacalhau e a lareira. Dodge desliga e fala que sabe onde ela está. A cena vai para Pedro pedindo para o motorista seguir o carro dele. Na outra cena, Donatella vai ao banheiro e Diva surpreende dizendo que tem um plano. A cena vai para Dodge chegando no restaurante encontrando Flora e diz que veio dizer algo para ela e a beija. A cena vai para Pedro tirando fotos deles. E assim termina o capítulo 51 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever aqui no canal. Muito importante a sua inscrição. É importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário, comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.